Shalom, shalom, bom dia. Vou ler primeiro o livro de Samuel, de 1 a 3, e Provérbios 24, de 23 a 34. Primeiro Samuel 1. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Efraimita Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos. Lá, Ofne e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua esposa, à sua mulher Penina, e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou, e muito, e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim, e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, ele observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então ele pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva, uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: Vá em paz e que Deus de Israel conceda a você o que pediu. Ela disse: Espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana engravidou e no devido tempo deu luz a um filho. E deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: Eu o pedi ao Senhor. Quando no ano seguinte Eucana subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto. Ana não foi e disse a seu marido: Depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Disse Eucana a seu marido: Faça o que parecer melhor a você. Fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa e criou seu filho até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. E ela lhe disse: Meu senhor, juro por toda a vida que eu sou a mulher que esteve aqui a teu lado, orando ao Senhor. Era este menino que eu pedi, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso, agora eu dedico ao Senhor, por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou o Senhor. 1 Samuel 2. Então Ana orou assim: Meu coração exulta no Senhor minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha alguma como o nosso Deus. Não falem tão orgulhosamente, nem saia de sua boca tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio. É Ele quem julga os atos dos homens.
O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. A que era estéril deu à luz 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida, ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza, ele humilha e exalta, levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar-se com príncipes e lhes dá lugar de honra, pois os alicerces da terra são do Senhor. Sobre eles estabeleceu o mundo, ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder a seu rei e exaltará a força do seu ungido. Então Eucana voltou para casa em Ramá, mas o menino começou a servir ao Senhor sob direção do sacerdote Eli. Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes, e enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou atravessava, ou o caldeirão, ou caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo que vinha do garfo. Assim faziam com todos os israelitas que iam a Siló. Mas antes mesmo de queimarem a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê um pedaço desta carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. Se o homem lhe dissesse: deixe primeiro a gordura se queimar, e então pegue o que quiser, o auxiliar respondia: não, entregue a carne agora, senão eu a tomarei à força. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor, vestindo uma túnica de linho. Todos os anos sua mãe fazia uma pequena túnica e a levava para ele quando subia a Siló com o marido para oferecer sacrifício anual. Ele abençoava Eucana e sua mulher, dizendo: o Senhor dê a você filhos desta mulher, no lugar daquele por quem ela pediu e dedicou ao Senhor. Então voltavam para casa. O Senhor foi bondoso com Ana. Ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo o que seus filhos faziam a todo Israel, e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso lhes perguntou: por que vocês fazem essas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é bom o que escuto se espalhando no meio do povo do Senhor. Se o homem pecar contra outro homem, os juízes poderão intervir em seu favor, mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão de seu pai, pois o Senhor queria matá-los. O menino Samuel continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. E veio o homem de Deus a Eli e disse: assim diz o Senhor, acaso não me revelei claramente a família de seu pai, quando eles estavam no Egito sob o domínio do faraó? Escolhi seu pai dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, subir ao meu altar, queimar incenso e usar um colete sacerdotal na minha presença. Também dei à família de seu pai todas as ofertas preparadas no fogo pelos israelitas. Porque vocês zombam do meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha habitação? Porque você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, o meu povo. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família e à linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre.
Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. É chegada a hora em que eliminarei a sua força e a força da família de seu pai, e não haverá mais nenhum idoso na sua família, e você verá aflição na minha habitação. Embora Israel prospere, na sua família ninguém alcançará a idade avançada. E todo descendente seu, que eu não eliminar do meu altar, será poupado antes para consumir os seus olhos com lágrimas e para entristecer o seu coração. E todos os seus descendentes morrerão no vigor da vida. E o que acontecer a seus dois filhos, Ofni e Finéias, será um sinal para você. Os dois morrerão no mesmo dia. Levantarei para mim um sacerdote fiel, que agirá de acordo com o meu coração e os meus pensamentos. Edificarei firmemente a família dele, e ele ministrará sempre perante o meu rei ungido. Então todo o que restar da sua família virá e se prostrará perante ele, para obter uma moeda de prata e um pedaço de pão. Ele implorará e ponha em alguma função sacerdotal para ter o que comer. Capítulo 3. O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. E correu até ele e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Ele, porém, disse: não o chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou: Samuel. E Samuel se levantou e foi até ele e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Disse ele: meu filho, não o chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até ele e disse: estou aqui. O Senhor me chamou? Ele percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Ele disse: vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se, e o Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel: vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião, executarei contra Eli tudo o que falei contra a sua família, do começo ao fim, pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis, e ele não os puniu. Por isso, jurei à família de Eli: jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli mediante sacrifício ou oferta. Samuel ficou deitado até de manhã, então abriu as portas da casa do Senhor. Ele teve medo de contar a visão a Eli, mas este o chamou e disse: Samuel, meu filho. Estou aqui, respondeu Samuel. Ele perguntou: o que o Senhor disse a você? Não esconda de mim. Deus o castigue e o faça com muita severidade se você esconder de mim qualquer coisa que ele falou. Então Samuel lhe contou tudo e nada escondeu. Então ele disse: ele é o Senhor, que faça o que lhe parecer melhor. Quando Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio de sua palavra. Provérbios 24, de 23 a 34. Aqui vão outros ditados dos sábios. Agir com parcialidade, não julgamentos, não é nada bom. Quem disser ao ímpio, você é justo, será amaldiçoado pelos povos. Sofrerá a indignação das nações, mas os que condenam o culpado terão vida agradável. Receberão grandes bênçãos. A resposta sincera é como um beijo nos lábios. Termine primeiro o seu trabalho a céu aberto. Deixe pronta a sua lavoura, depois constitua a família.
Não testemunhe sem motivo contra seu próximo, nem use seus lábios para enganá-lo. Não diga, farei com ele o que fez comigo, ele pagará pelo que fez. Passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. Havia espinheiros por toda parte. O chão estava coberto de ervas daninhas e o muro de pedra estava em ruínas. Observei aquilo e fiquei pensando. Olhei e aprendi esta lição. Vou dormir um pouco, você diz. Vou cochilar um momento. Vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas a pobreza lhe sobrevirá como um assaltante e a sua miséria como um homem armado. Amém. Queridos, entramos em 1 Samuel e temos aqui, né, logo no primeiro capítulo, a história aqui do nascimento de Samuel, um dos maiores profetas de Israel. E quem foi a mãe de Samuel? Foi Ana, que era uma mulher estéril. E a gente vê aqui algo extraordinário que o Senhor faz na vida de Ana e quantos ensinos tem para nós aqui na história dessa mulher de uma fé extraordinária. Vocês lembram quando nós lemos o livro de Juízes? É interessante porque a gente saiu do livro de Juízes, né? E aí, cronologicamente, a gente vai entrar aqui em 1 Samuel, certo? Então, o livro de Juízes, ele é um momento bem turbulento da história de Israel, né? E é um tempo de muita instabilidade espiritual. Lembra que repetidamente tinha aquele versículo, e cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Lembram disso? Era uma frase que sempre repetia. Então era um cenário assim de declínio moral, de declínio espiritual. E aí, né, saindo aqui desse período aqui, né, no final aqui da era dos juízes, a gente tem a história de Ana, né? E Ana vinha ali de uma família, né? Eles moravam ali na região de Efraim. E aí, Eucana, ele era um levita que tinha duas esposas, Ana e Penina, que aqui a gente já vê uma estrutura familiar que sugere uma certa tensão, né? Ali, ainda naquela época, era permitido ali a poligamia, ela era tolerada ali na cultura daquela época, mas nunca foi o propósito de Deus para o casamento, né? Então, uma dessas esposas de Elcana, Penina, ela tinha filhos e Ana era estéril, né? E essa condição de esterilidade ali na época, ela era vista como algo vergonhoso, né? E era vista até como um sinal de desfavor de Deus na cultura israelita. Então, Ana tinha uma dor profunda. Ana tinha dores que dá para a gente até elencar aqui e ver as camadas de dores que Ana tinha em relação a essa situação. Ana tinha uma dor biológica, né, porque era uma incapacidade que ela tinha de conceber a vida, de gerar. Isso era visto como uma falha, até uma falha na identidade feminina naquela cultura. Ela tinha também uma dor social. Por quê? Isso gerava para ela uma humilhação pública. É como se ela perdesse status na comunidade dela, na sociedade que ela vivia. Ela também tinha ali uma dor relacional. Por quê? Penina, que era a outra esposa de Elcana, provocava ela constantemente. Né? A gente vê aqui no versículo 6 do capítulo 1 que e a sua rival a provocava com severidade para irritar, né? Porque o Senhor tinha cerrado a madre de Ana. Ana também tinha uma dor espiritual, né? Porque ela poderia estar ali questionando, porque naquela cultura ali era um desfavor. Eles entendiam aquilo ali como um desfavor
de Deus. Então, isso também poderia gerar nela ali um questionamento, por que Deus permitiu o sofrimento dela, né? Então, a gente vê toda essa dor na intensidade da oração de Ana. Ela orava ali de uma forma tão intensa que o próprio corpo dela expressava essa dor, essa intensidade, ao ponto de Eli achar que ela estava embriagada, né? Interessante que essa provocação que Ana sofria ali, né, não era uma provocação assim que acontecia de vez em quando, mas a palavra fala que acontecia ano após ano. Então, ano após ano, quando eles subiam ali para celebrar, né, o Senhor, que deveria ser um momento de alegria, um momento de celebração ali, Ana sofria ali, aquilo ali como se fosse um trauma recorrente, né? Todo ano ela passava ali por aquela provocação ali com Penina e aquela dor toda, aquela situação. Então, quantos anos será que Ana permaneceu dessa forma, né? Quantos anos ela orou, quantos anos ela pediu ao Senhor, quantos anos ela passou por esse momento de intensa aflição, né? Então, o que acontece? Ali, naquela época, tinha em Siló o tabernáculo. E Eucana, ele viajava, ele fazia uma peregrinação anualmente para onde estava o tabernáculo, né, no período de festas, para oferecer sacrifício, né? Então, a palavra fala que Eucana dava porções ali, né, do sacrifício na sua família, e ele fala que para Ana ele dava porção dupla, porque ele a amava, né? Então, ela tinha ali, o marido dela era um marido que amava ela e demonstrava através de atitudes fisicamente, né? Ele dava para ela até mais do que dava para Penina. Mas isso não supria o vazio do coração de Ana, né? E aí, o ponto específico aqui dessa história, queridos, isso aqui é algo extraordinário para nós. Acontece um momento que foi o ponto de transformação, um ponto crucial de transformação, né? Quando Ana, ela se levanta, ela vai para o tabernáculo, e ela estava ali com a alma amargurada. Essa expressão, amargura de alma, ela é uma dor mais profunda, né, que traz ali uma angústia existencial, né? Então, ali naquele momento, Ana faz algo extraordinário. Ela não pede apenas um filho para o Senhor, mas ela vai fazer um voto de dedicar completamente o seu filho ao serviço do Senhor, como um nazireu por toda a vida, né? Esse voto que ela faz muda, vira uma chave nessa mulher, que era uma mulher que estava com uma dor existencial, uma dor extremamente intensa. Esse voto dela mostra ali como ela vira a chave, ela alcança uma compreensão, né, que faz o quê? Ela alinha o propósito de Deus e ela coloca o propósito de Deus acima do seu desejo pessoal de ser mãe, acima daquilo que ela queria para ela, das motivações dela, porque talvez Ana quisesse um filho para provar algo para a sociedade, para, né, mostrar para Penina ali que ela estava errada, para calar a boca daquela mulher que estava ali sempre acusando ela. Talvez ela quisesse um filho para sarar suas feridas, para tampar, né, aquilo que toda aquela opressão que ela sentia pelo fato dela não ser mãe. Talvez ela quisesse o filho só para estancar aquilo ali, né? Para motivações do íntimo dela, motivações talvez egoístas, motivações talvez, né, para tentar sanar um problema ali que ela tinha, né? Mas aqui ela transcende, ela coloca o Senhor acima, né, de qualquer coisa que ela tivesse dentro dela, qualquer motivação que ela tivesse dentro dela.
né? Seja boa, seja injusta, seja correta, seja, enfim, ela coloca o Senhor acima do desejo pessoal dela. E ela faz um voto ali com o Senhor, que entregaria Samuel para o Senhor. E nesse ponto aqui tem algo interessante também, que ele olha ali o semblante dela, né? Acha que ela está embriagada e ele até julga mal ela. E quando ele julga mal, ele fala para ela: você até quando você vai ficar bêbada, né? E Ana, ela estava num momento de imersão tão grande em Deus que ela não fica irada com Eli, ela não fica ferida com Eli, né? Mas ela fala para ele, né, que ela não estava ali embriagada, que ela estava orando ali, né, em espírito, e Eli vai e abençoa Ana, né? Naquele momento ali, quando ela recebe a bênção ali, né, ela vai declarar ela declara ali uma palavra que fala assim, ó: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi em seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Interessante, né? Aqui foi o momento da transformação interior de Ana. Então, antes mesmo dela receber a resposta da oração dela, ela recebe ali, ela experimenta uma mudança radical no seu estado espiritual e no seu estado emocional. Antes o rosto dela refletia o quê? Tristeza, dor. Agora refletia paz, né? Então, a gente vê aqui o poder da entrega genuína. Quando ela derrama o seu coração diante do Senhor, ela entrega o seu futuro nas mãos do Senhor. E nesse momento ela encontra paz. Ela libera, ela entrega tudo ali para o Senhor. Né? Ela coloca o Senhor acima das motivações dela, ela faz um voto com o Senhor, e ela entregou o futuro dela para o Senhor ali, naquele momento, ela teve um encontro com ele naquela oração. Então, a gente vê que quando ela demonstra uma fé verdadeira, né, ela não depende mais de ver a resposta, porque ela está ali confiando no caráter de Deus. Isso é muito forte. Então, a mudança que ela teve no semblante dela refletia uma transformação mais profunda, refletia uma transformação no seu espírito, porque ali ela teve um encontro com o Senhor, né, que transformou ela ali literalmente de dentro para fora. Então, a gente vê também nesse momento ali que ela ora, e Eli chega ali e fala com ela, né, a resposta dela, como ela responde diante da autoridade espiritual ali, que era Eli, né, ela poderia ter dado uma outra resposta ali, né, mas ela foi humilde, mesmo ele julgando ela foi humilde, e ali na humildade dela, gente, isso foi uma prova de Deus, tá? Isso daí não foi algo assim, Eli chegou lá do nada, sabe? Deus ainda vai e manda ali, ó, Eli chega, fala, ainda julga ela, sabe? E ela, na humildade, ela responde ali, com toda humildade, sabe? Honrando ali a autoridade que estava diante dela. Você vê que Deus provou ela no momento da oração dela. E apesar ali das falhas, né, de Eli, a bênção de Eli teve um impacto significativo da vida de Ana. Então, isso aqui mostra para a gente a importância da autoridade espiritual. Porque não era sobre Eli, mas era sobre a unção de Deus que estava sobre a vida dele. E ele vai e libera a bênção sobre Ana. Deixa eu achar o versículo aqui, ó. Olha só. Olha aqui que ela responde. Olha aqui que ela responde para Eli, né? Não, meu senhor, eu sou uma mulher muito infeliz. Não bebi vinho nem outra bebida forte, mas estou derramando a minha alma diante de Adonai. Não pense que a tua serva é uma mulher desprezível, porque eu falei no profundo da minha angústia e da minha ansiedade. Então Eli respondeu: vai em paz
e que o Deus de Israel conceda o que você pediu. E aí ela respondeu, que a tua serva encontre favor na tua presença. Uau! Gente, que tremendo, que tremendo. Tremendo, tremendo. Olha como teve um impacto ali, a liberação, né, de Eli sobre a vida de Ana. E ali o semblante dela se transforma literalmente, porque ela ali encontra paz no Senhor, entregou nas mãos do Senhor, né? E a palavra vai dizer o quê? Né? Eucana teve relações sexuais com a sua esposa e Adonai se lembrou dela. E ela concebeu no tempo determinado. Que a palavra é bem clara. No tempo determinado, deu à luz a um filho a quem chamou de Samuel. E Samuel quer dizer o quê? Porque eu pedi por ele a Adonai. Ela honra ali já no nome de Samuel. Então, ponto específico para essa manhã, já vou passar para cá. A motivação dela, né, muda, certo? Ela vai, estrategicamente, ela vai orar e ela coloca o Senhor acima das motivações dela. Não era para se vingar de Penina, certo? Não era para se vingar de Penina, não era para calar a boca de Penina, não era para provar o seu valor como mulher na sociedade. Não era para sua satisfação pessoal, porque ela não está pedindo um filho para si mesmo. Não estava pedindo para desfrutar da maternidade ou para preencher um vazio emocional dela. Tá? Pelo contrário, ela imediatamente se propõe a entregar o filho que ela ainda nem tinha concebido. Ela propõe a entregar ao Senhor, certo? Qual era a motivação aqui na oração de Ana? Era o propósito de Deus. A essência da oração revela aqui que Ana teve uma compreensão profunda do propósito de Deus. Ana, ela não estava vendo o filho como sua propriedade, mas ela estava vendo o filho como instrumento para o Senhor, para a glória de Deus. E ela se coloca como um canal para trazer ao mundo alguém que serviria ao Senhor. Gente, e quem foi esse bebê que Deus deu a Ana? Olha que extraordinário, gente. Meu Deus, é muito forte essa história, muito impactante. Né? Deus dá a ela Samuel, um dos maiores profetas de Israel, que unge o rei Davi. Extraordinário, extraordinário. Né? Então, a gente vê que Israel estava ali num declínio espiritual. Né? A palavra do Senhor era rara, a gente viu aqui em Samuel 3. Né? E aí ela vai e se propõe a oferecer o filho ao Senhor, que foi nada menos, nada mais que Samuel. Então, Ana estava participando ali de um plano divino do Senhor, que era maior do que as suas circunstâncias pessoais, gente. Era muito maior do que das próprias circunstâncias da vida dela, aquilo ali transbordou a vida dela. Né? Então, a oração dela transcendeu o tempo presente que ela estava vivendo ali e projetou um futuro para a nação. Olha que extraordinário, né? Então, é muito poderoso a gente pensar sobre isso. Quais são as nossas motivações daquilo que a gente está pedindo ao Senhor, daquilo que a gente está querendo ao Senhor? A gente precisa alinhar as nossas motivações. Porque o Senhor, ele tem prazer em nos abençoar, mas muitas vezes a gente pede mal, a gente pede errado, né? Talvez ali, se ela não tivesse alcançado essa chave, né, ela não estava pronta para receber, porque Deus queria dar algo a ela, mas, né, ela precisava encaixar, entender, porque às vezes, se Deus desse um filho para ela, para sua própria motivação, talvez aquele filho ali, né, ia ser o quê? Para tapar uma ferida, talvez aquilo ali ia ser, entende? Para uma motivação que talvez não faria bem nem para o próprio filho, nem para ela, nem para o casamento. Mas quando ela vira a chave, né, o Senhor, a gente vê no capítulo 3 que o Senhor foi bondoso com Ana. Ela entrega Samuel ao Senhor,
entregou para o Senhor, mas o Senhor foi e deu mais 5 filhos para ela. Então, às vezes, a gente precisa entender que as nossas motivações precisam ser alinhadas dentro de nós. A gente precisa alcançar essa maturidade daquilo que a gente está colocando diante do Senhor, daquilo que a gente está pedindo diante do Senhor, né? E confiar, se entregar, né? Ter paz, a partir do momento que a gente vira a chave, a gente entrega tudo ao Senhor, descansar no propósito divino, né? E ter ali a certeza de que o Senhor é maravilhoso e que tudo que Ele faz é bom, confiar no caráter dEle. Porque se você ora, mas você não entrega, né, você não está confiando. Se você faz ali o voto com o Senhor, se você faz o propósito com o Senhor, mas o seu espírito ainda continua angustiado, é porque você não liberou, né? Você não liberou, você realmente ainda não está confiando. Então é liberar. Porque às vezes as emoções conturbadas, elas vão minando o seu filtro na sua comunicação com Deus. Então é você entregar e liberar aquilo ali para que você tenha paz, né? A palavra fala que o semblante dela modificou. Na mesma hora, quando ela se rendeu ao plano de Deus, ela se rende ao plano de Deus, né? Veja que a paz não veio quando as circunstâncias mudaram. Às vezes as pessoas querem mudar, né? Querem ter ali a paz, a tranquilidade quando a circunstância muda. Não, a gente tem que mudar antes. A gente tem que ter aqui, ó, a paz ainda quando aquilo não chegou, mas pela certeza que a gente tem daquilo que a gente entregou a Deus. Acabou. Não é as circunstâncias que ditam a forma como você vive, se alegra ou tem paz. Amém? Queridos, eu passei um pouquinho do tempo, né? Vou passar aqui para cá, liberar a porção do Homer aí. Mas precisava falar isso com vocês hoje, porque é muito forte esse trecho de Ana. Trabalha muito no nosso íntimo, no nosso profundo. Glória a Deus.